Nós temos alguns tipos de passes. É muito importante agora a gente entender esses tipos de passes. Existem tipos de passes específicos para tratamentos de doenças físicas, mais especificamente para doenças físicas. E existem passes que ajudam no tratamento espiritual, no equilíbrio espiritual energético da pessoa e também no tratamento de enfermidades físicas. No livro A Gênese traz isso para nós. Vamos ver. Próxima. No livro A Gênese, no capítulo 14, item 33, Kardec coloca para nós da seguinte forma: existem 3 tipos de aplicação de passes. O primeiro é que quando é aplicado somente pelo fluido do magnetizador, é pelo próprio fluido do médium, que é só fluido vital. Nesse caso, é chamado, então, de magnetismo humano. Esse é o famoso passe magnético. Você está doando prioritariamente fluidos vitais no paciente. Existe o segundo tipo, que são os fluidos que vêm apenas dos espíritos. Os espíritos aplicam o passe diretamente, sem intermediário, sem a necessidade do fluido terapeuta. Então, tem o fluido só do terapeuta, que são os fluidos vitais, tem os fluidos vitais, que são espirituais, que são só dos espíritos, e o terceiro tipo, ele chama de magnetismo misto, ou semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. É exatamente assim que está no livro A Gênese. Nesse terceiro tipo, é onde se combina o fluido vital humano com o fluido espiritual que os espíritos estão impregnando de certos medicamentos. Ok? Vamos falar um pouquinho de cada um, então, agora. Vamos começar falando do fluido magnético, ou magnetismo humano, como Kardec chamou ali. Vamos lá. Próxima. Aqui nós estamos falando, então, de passe magnético. É aquele que apenas o médium vai doar os seus fluidos. Então, esse tem um objetivo de ação curativa através da vitalização dos fluidos do fluido terapeuta, do magnetizador. Então, é o fluido, né, que é utilizado do ser humano, do que está encarnado ali. Ele apenas está aplicando os seus fluidos na pessoa com a intenção de vitalizar, curar a pessoa de certas enfermidades físicas. Então, essa vitalização serve para isso. Eu já vou dar um exemplo bem interessante. Então, é um tipo de passe em que a pessoa doa basicamente, esse basicamente vamos grifar, em que a pessoa doa basicamente seus fluidos vitais, utilizando-se de força magnética que a pessoa possui para vitalizar ou até curar o paciente. Então, nós dissemos basicamente, aí que vem a importância, porque sabemos que mesmo que nós não estejamos ali buscando a ajuda dos espíritos naquele momento, mas eles participam, alguma parte de fluidos vai ser deles. Vamos tentar entender assim, então, 75%, isso hipoteticamente, são fluidos vitais e 25% são fluidos espirituais. Não vai ter sempre 100% de fluidos vitais somente. Os espíritos sempre estão ali colaborando com alguma coisa também. Por isso eu falei basicamente fluidos vitais. Mas sempre há uma mistura do fluido espiritual no meio. Mas a maior parte é fluido vital. Próxima. Qual que é a finalidade do passe magnético? Para que ele existe? Qual que é a ideia dessa técnica? Então, o passe magnético, ele tem como objetivo principal atender a problemas orgânicos, a enfermidades orgânicas ou físico-espirituais, ou seja, pode ser um problema espiritual, mas que está causando enfermidade física, algum problema físico que está impactando no físico. Ou seja, é algo que está se apresentando fisicamente que você vai tentar curar
através da vitalização do paciente. Você está doando fluidos vitais. Só para fazer rapidamente uma distinção, se fosse aplicado o passe espírita ou o passe misto, o objetivo do passe misto é o equilíbrio das pessoas, é o atendimento tanto do espírito, do perispírito e do corpo físico. Quando a pessoa está desorientada, perturbada, cansada, você vai aplicar, no caso do passe espírita, ele vai conter tanto fluidos vitais quanto fluidos espirituais específicos para o tratamento dessas anomalias que a pessoa está sentindo. Então, ele vai ser tanto para problemas espirituais quanto físicos, mas ele é mais para equilíbrio espiritual, para que a pessoa adquira forças para daí resolver seus problemas. Isso no passe espírita ou misto. No passe magnético, ele é especificamente para a vitalização do físico, a recuperação física. Ok? Próxima. Aí eu queria que vocês prestassem com muita calma atenção no que nós vamos fazer agora. É uma analogia. Analogia entre transfusão de sangue e hemodiálise. Vamos usar novamente o passe espírita ou misto para que nós entendamos essa situação. O passe espírita nós vamos falar daqui a pouco, mais à frente. Mas eu estou adiantando porque senão não temos como nós fazer essas comparações. Então, o passe que é aplicado na casa espírita com a imposição das mãos, o passe espírita ou misto, seria uma espécie de transfusão de sangue, fazendo analogia com a transfusão de sangue. Na transfusão de sangue, é adicionada apenas uma quantidade de sangue de acordo com a necessidade do paciente. Aí, quando o paciente ele se sente mais fortalecido, e aí o próprio organismo reage e ele passa a vigorar com saúde novamente. Então, no passe misto, é feita uma transfusão de energias vitais e espirituais, também de acordo com as necessidades e merecimento desse paciente. Então, a ideia do passe espírita com a imposição das mãos, que a gente aplica na maior parte da casa espírita, é que a pessoa se reequilibre. Ela ganha forças através dessa energização. É como se ela recebesse uma carga energética para ela se equilibrar e poder voltar a atividades normais, mas é a própria pessoa reagindo também. Na transfusão de sangue é isso que acontece. Você recebe uma carga, uma quantidade de sangue para que você consiga recuperar a saúde. Então, esses seriam fazendo um entendimento do que é o passe misto. No caso do passe magnético, ele seria um processo como fosse o da hemodiálise. Como que acontece? Na hemodiálise, o sangue do paciente, todo o sangue do paciente é filtrado, ele passa por aparelhos, né, onde é filtrado para a remoção de substâncias tóxicas. É um processo de depuração de todo o sangue do paciente, que fica algumas horas lá, né, na hemodiálise, reciclando, filtrando o sangue, e nesse espaço vai recebendo medicamentos também. Então, a hemodiálise é muito mais complexo do que uma transfusão de sangue. A transfusão você recebeu uma quantidade. No caso da hemodiálise, você filtra todo o sangue do paciente para que haja uma recuperação daquele sangue que estava com algumas substâncias que não estavam fazendo bem para a saúde da pessoa. No passe magnético, é feito... Opa, volta um pouquinho, Edson. No passe magnético, então, é feita uma técnica de dispersão, que é a retirada dos fluidos ruins, que vai ser uma espécie de filtragem, e depois uma energização, para que a pessoa recupere toda. Né? Então, primeiro você vai tentar tirar todos os fluidos que a pessoa tem, e depois recolocá-los novamente. Por isso que ele é diferente do passe espírita. O passe magnético é como fosse essa técnica, mas ela tem muito a ver com atividade, com necessidade física, lembrando sempre. E o passe espírita ele tem muito mais a ver com o equilíbrio psicoespiritual da pessoa. Próximo, agora sim, vamos lá. Como é que funciona um passe magnético, então? O passe magnético ele é aplicado em 3 estágios. O primeiro
a pessoa começa com a imposição, como estão os desenhos ali, a imposição das mãos sobre a pessoa para haver uma harmonização energética. E depois vai haver a dispersão, que é a retirada. Você passa a mão, retirando, né, ao longo do corpo da pessoa, retirando os fluidos ruins. E depois você vai energizar a pessoa novamente com fluidos vitais salutares. Como é que é aí? O que é essa tal da dispersão? Preciso saber, preciso entender. Então vamos lá, próxima. A dispersão seria a técnica de você retirar os fluidos que estão doentes, os deletérios, da pessoa, vinculados ao paciente. Como que isso acontece? Então, para você aplicar um passe de dispersão, você faz movimentos com os braços de cima para baixo, de cima para baixo. E nunca de baixo para cima, porque pode ocorrer, né? Se for feita de baixo para cima, ocorre uma desmagnetização do paciente. Então, em consequência, né, não vai haver a limpeza energética que você estava obtendo, tentando ali. Muitas vezes, se você faz nessa situação de baixo para cima, você pode causar até mal-estar nas pessoas. Isso ocorre, tecnicamente, já foi visto que isso ocorre. E como é que você faz? Então, quando você está com as mãos sobre, assim, faz a imposição das mãos, e você vai fazer a dispersão, você desce com as mãos abertas até, né, atrás da pessoa, aliás, até atrás do magnetizador, né, do fluido terapeuta, e descarrega. Aí você fecha a mão e sobe com as mãos fechadas até impor sobre a cabeça do paciente. E aí você faz mais algumas vezes. Então, as palmas da mão também, a posição é de, né, a palma da mão sempre para baixo, é como se estivesse puxando alguma coisa. Então, essa é a técnica da dispersão. Lembrando que é uma técnica para a limpeza energética do paciente. Para daí a energização. O que é a energização? Vamos lá, próxima. Na energização, você vai colocar as mãos sobre o paciente, né? E também você vai fazendo com que, lentamente, você vai energizando o paciente. E, geralmente, o médium, o fluidoterapeuta, né? Ele vai ter, por intuição, determinado ponto onde ele vai ficar mais tempo, porque ele sabe que aquele ponto é onde está a enfermidade, o problema, e aí depois ele vai continuar nos outros pontos, né? Mas é dessa forma que você vai energizar a pessoa posteriormente. Isso é uma técnica, né, que se faz, e essa técnica, próxima, essa técnica, ela tem vários nomes que as pessoas se utilizam para esse tipo de passe. Chama de passe magnético, passes padronizados, passes Pasteur, passes longitudinais, transversais, circulares, rotatórios, perpendiculares, e etc. Aqui estão as obras principais que a gente buscou, que trata desse assunto. Queria lembrar que eu falei rapidamente sobre a técnica. Claro que posso ter deixado algum detalhe, alguma coisa ou outra, porque não é a finalidade aqui eu detalhar. Não estou fazendo um curso para a aplicação dessa técnica. Mas eu queria demonstrar como é a diferença que ela tem das outras. E que o próprio Allan Kardec fala ali na Gênese que existe essa possibilidade de você aplicar o passe do próprio médium no paciente, né? Então, existem muitas técnicas que entenderam que dessa forma é a forma mais correta para você aplicar essas técnicas do passe magnético, que são específicos para tratamentos de enfermidades orgânicas, físicas. E lembrando que esse tipo de passe, ele não pode ser dado numa câmara de passe junto com outras pessoas. Esse tipo de passe, vai ser dado na câmara de passe, mas individualizado, é um indivíduo por vez que entra na câmara de passe. É um tratamento mais específico. Então, ele não entra quando você vai
numa câmara coletiva, na casa espírita, você entra com 5, 6, 10 pessoas numa vez só para tomar o passe. É um passe coletivo, seria. E no caso do passe magnético, ele é um passe individualizado. Tem que ser, cada pessoa é um momento para o tratamento. Ok? Bom, esses são os passes magnéticos. Quanto ao passe espiritual, aquele que os espíritos aplicam sem intermediários, sem a necessidade do fluido terapeuta. Antes, né, vamos ver aqui o que o Carlos está colocando para nós. Considerando que o médium passista, o fluidoterapeuta, não toca o paciente, podemos inferir que o passe presencial e o passe à distância são efetivamente a mesma coisa. Eu diria que o passe presencial é quando você faz a transfusão de energia. Então, presencial, você tem você doa uma quantidade de fluido vital até mais. Você faz. Então, por isso que ele chama transfusão de energias. Quando você está fazendo passe à distância, você está fazendo uma transmissão de energia. E transmissão é diferente de transfusão, Carlos. Então, não são a mesma coisa. O passe à distância é como se estivesse fazendo uma irradiação. A gente vai estudar sobre a irradiação e vamos tratar dessa parte aí. O passe presencial, você está fazendo uma transfusão de energia, porque você está ali, e ele se dá de aura para aura. O passe à distância, você não está presencial, então você não pode fazer a transfusão, mas você vai fazer uma transmissão de energia à distância. Ele difere um pouco. Conceitualmente, a gente já vê que você não faz transfusão à distância, você faz transmissão. Presencialmente, você faz transfusão daí. Ok? Viu, meu amigo? Me surgiu uma dúvida aqui, eu não sei se você vai tratar mais adiante, quando você falou do passe magnético aqui. A apometria, você vai falar sobre a apometria? Não. Não vai. A apometria é o tipo do passe magnético ou não? A apometria, na verdade, é um tratamento por desdobramento mediúnico. Outra coisa. É diferente, né? Eles também usam passe, mas eles podem usar o passe magnético como outros tipos que a gente vai comentar agora. Mas a apometria em si é como que você estivesse fazendo o médium vai desdobrar, só para deixar mais claro, nos trabalhos mediúnicos da casa espírita, o espírito vem e se comunica e é orientado, é esclarecido para resolver os seus problemas. Na apometria, é o contrário. O médium se concentra, desdobra e vai tentar resolver o problema com o espírito onde ele estiver. Pode ser até com o espírito próprio encarnado que está com o problema. Então, o médium ele se desdobra e vai aonde está o problema. Então, não tem a ver com a fluidoterapia que nós estamos discutindo agora aqui. Legal, obrigado, meu querido. Imagina. Então, vou trazer, vamos continuar, então. Vamos lá. Vamos falar do passe espiritual, aquele passe aonde os espíritos atuam diretamente, sem intermediários. Isso pode? Claro que pode. Próxima. Então, Kardec falou para nós sobre o passe espiritual, que é a ação curativa, né, feita por fluidos que os espíritos trazem e que atuam diretamente sobre o paciente. Esse paciente pode ser encarnado, como até desencarnado também. E sem intermediários, ou seja, sem a presença do fluidoterapeuta. Aqui tem uma imagem ali mostrando que tem um médico espiritual fazendo o tratamento, né, fazendo a imposição das mãos sobre alguém que está em estado de sono. Então, é sobre isso que o Kardec coloca para nós, ali na Gênesis, capítulo 14, item 33. Vamos lá, vamos ver o que significa isso. Então, no passe espiritual, eu só queria que já vocês fossem mentalizando. Nós estamos falando do passe espiritual. Daqui um pouco nós vamos falar do passe espírita. Parece a mesma coisa, mas é diferente. Então, no passe espiritual, os espíritos aplicam os fluidos sem intermediários, diretamente. Vejam ali no desenho ao lado. O fluido terapeuta não há necessidade, porque o espírito vai aplicar o passe diretamente no paciente. Então, no passe espiritual,
o paciente não vai receber fluido vital. Necessariamente não, ele vai receber fluidos medicamentosos, outros tipos de fluidos trazidos pelos espíritos. O fluido vital, propriamente dito, essa carga orgânica, essa carga mais animal, é o encarnado que transmite para o paciente. No passe espiritual, os fluidos são mais purificados, são fluidos medicamentosos. Podem até ser fluidos vitais mais refinados, né? Mais sutis. Mas, em termos gerais, são fluidos medicamentosos, fluidos contendo medicamentos, trazidos pelos espíritos e aplicados diretamente sobre o paciente. Próxima. Qual que é a finalidade de um passe desse tipo de passe? Então, no passe espiritual, ocorre uma transfusão de recursos espirituais, não vitais, espirituais, e tem a finalidade de modificar o estado vibratório do paciente, como também ocasionar até a melhora desse paciente. Nesse momento, esses fluidos medicamentosos e fluidos que estão ajudando a equilibrar esse paciente fazerem todo o efeito necessário, pode ocorrer até a cura desse paciente. Às vezes, a cura está ligada até ao equilíbrio da pessoa. Porque a pessoa recebendo esses fluidos espirituais, contendo medicamentos, contendo fluidos que venham ajudar a dissolver os fluidos negativos que estão em nós, a pessoa se reequilibra. E esse reequilíbrio faz a pessoa recuperar, muitas vezes, uma dor, uma sensação que ela estava sentindo, ocasionada pelos fluidos deletérios, fluidos grosseiros que ela estava presente ali, e que durante esse passe foram dissolvidos. Próxima. Quais são os objetivos de um passe espiritual? Por que os espíritos aplicam esse tipo de passe? Porque eles não necessitam do fluido terapeuta. Então, o passe espiritual tem como objetivo auxiliar, ajudar, tanto encarnado quanto desencarnado. Primeiro, no atendimento às enfermidades. Eles podem, então, equilibrando a pessoa, ajuda no tratamento de alguma enfermidade que ela possua. E também, os próprios espíritos ajudam a preparar os médiuns e os espíritos no processo da reunião mediúnica. O espírito chegou na reunião mediúnica e não está conseguindo se ajustar a alguma situação ali, os espíritos aplicam um passe nele para ele se reequilibrar e poder comunicar. Da mesma forma, médiuns, às vezes, necessitam do passe. Nos livros de André Luiz, nós encontramos muito disso, nos Domínios da Mediunidade, no livro Missionário da Luz, falando muito sobre isso. Também nos processos obsessivos, eles ajudam a aplicar, né, aplicando passes para que ocorra o tratamento tanto do obsessor quanto do obsediado. Vamos ver dois casos, próxima. Vamos ver dois casos que nós temos, um no livro Missionários da Luz e outro nos Domínios da Mediunidade. Então, no primeiro caso, no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 19, que fala sobre passes, o André Luiz foi participar de uma reunião na Casa Espírita e foi, em determinado momento, adentrou a câmara de passe e as pessoas estavam tomando o passe e ele começou a perceber e ver o que estava acontecendo. Então, ele começou a relatar que, em um momento, o espírito Anacleto, que era o instrutor que estava orientando ele, foi auxiliar o serviço de passe e passou a atender um cavaleiro. O Anacleto passou a atender um cavaleiro, começou a aplicar passe no encarnado, diretamente. Atender um cavaleiro cujos rins pareciam envolvidos em crepe negro, energia muito negativa, parecia algo que estava ali interferindo muito no funcionamento, né, dos rins dessa pessoa. E tal a densidade dessa matéria fulminante ali, aquela matéria estava realmente danificando o organismo. Então, o Anacleto foi, quem depois tiver interesse, lê o capítulo 19, né, do livro Missionário da Luz, vai ver o que aconteceu em todo o envolvimento. Mas estou mostrando aqui que houve uma interferência direta do Anacleto nessa pessoa para que dissolvessem as energias negativas que estavam envolvendo diretamente o rim daquela pessoa.
e que estava ocasionando mal-estar e poderia gerar uma enfermidade grave. Então, vejam, na diluição dessas energias negativas, já houve uma melhora do paciente. Isso que nós comentamos atrás ali, que é o que os espíritos fazem. No outro caso, ali, nos domínios da mediunidade, capítulo 23, chamado Fascinação, o espírito Aulus, que era o instrutor, estava numa tarefa de atendimento a um espírito que iria comunicar. Ele era obsessor, então ele estava numa tarefa de atendimento a um processo desobsessivo, e o obsessor, né, estava interferindo muito, prejudicando, no caso, o médium. E aí, o Aulus aplicou um passe que ele chamou, ele dirá um passe de desobstrução, ou seja, de retirada de energia negativa que estavam obstruindo a garganta da enferma, da médium encarnada. Com isso, o obsessor, hoje ele chamou de o verdugo ali, o obsessor desencarnado, conseguiu falar através da médium. Então, estava havendo um bloqueio da médium devido a energias que estavam bloqueando, obstruindo a garganta da médium, e ela não conseguia falar. Então, o Aulus aplicou passes ali e fez com que isso acontecesse. Então, é só 2 exemplos que eu estou dando aqui da interferência, né, da aplicação de passes diretamente de espíritos em nós, encarnados, né? Próxima. Alguma questão, Edson? Se não há, segue. Vamos falar agora do passe, o passe espírita ou misto. Esse tipo de passe agora é o que é o mais comum de ser utilizado na casa espírita. É o da imposição das mãos, que a gente chama de passes, né? Vamos lá. Próxima. Então, no passe espírita ou misto, o próprio Kardec que chamou dessa forma, né? A ação curativa ocorre pelo magnetismo misto. Ele vai haver uma combinação do fluido humano, o fluido vital humano, com os fluidos espirituais. Então, o médium vai fazer a imposição das mãos e transmitir os seus fluidos vitais, e através do médium vai também chegar os fluidos espirituais no paciente. Ok? Próxima. Então, lá na Gênesis também fala para nós, nesse capítulo 14, 33, que existe uma combinação do fluido humano com o fluido espiritual, onde os espíritos vão imprimir aos fluidos vitais do médium, né, qualidades que a pessoa carece. Ou seja, eles vão imprimir, vão misturar junto, vai haver uma combinação, junto com o fluido vital humano, do fluido terapeuta, né? Vão vir fluidos medicamentosos, medicamentos vão se misturar, se combinar com esses fluidos vitais, exatamente daqueles fluidos que o paciente está carecendo. Ou seja, cada enfermidade, cada um de nós tem um tipo de enfermidade diferente. Então, na hora de aplicar o passe está sendo aplicado, o espírito que está ali auxiliando naquele momento, ele está imprimindo os medicamentos necessários a cada paciente. Ok? Próxima. Então, o passe espírita ou passe misto é uma modalidade de passe onde se misturam fluidos vitais, né? Que os fluidos vitais é do fluido terapêutico com fluidos medicamentosos que a espiritualidade trouxe. Então, esse é o tipo de passe comumente aplicado nos centros espíritas e que nós ficamos apenas fazendo a imposição das mãos. É diferente do passe magnético, onde, nesse caso aqui, não precisa haver a dispersão, a energização, é feito tudo ao mesmo tempo. É a transfusão, né? Como nós falamos lá. Então, esse é o tipo de passe mais utilizado nas casas espíritas. Qual que é a finalidade desse passe? Próxima. Então, a finalidade do passe espírita, ou passe misto, é que ele é apropriado para modificar o estado psicoespiritual, psicofísico e espiritual. Então, ele vai fazer com que haja uma
na hora da energização, já a dissolução de energias negativas e fazendo com que a pessoa comece a ficar com o seu raciocínio mais lúcido, vai ficar mais calma, a pessoa fica mais branda, a pessoa fica com o funcionamento do seu metabolismo, tanto perispiritual quanto físico, melhor. Então, isso traz uma melhora rápida para a pessoa, traz um bem-estar rápido para a pessoa. Então, no passe misto ocorre a transfusão de recursos vitais e espirituais, e que tem a finalidade, então, de modificar o estado vibratório do paciente. Por que modificar o estado vibratório? Porque a pessoa, às vezes, ela está envolvida com tantas coisas, com sofrimento, com dificuldade disso, daquilo, que ela começa a ter a sua energia mental, ela fica mais densa. E o seu essas energias circulando nessa região superior, no centro coronário, no centro frontal, no centro laríngeo, a pessoa começa a ficar, ela tem dificuldade de raciocínio, de entender as coisas, ela tem uma série de situações assim que tornam a situação assim com um mal-estar frequente na pessoa. Então, esse passe espírita ou misto, ele tem a finalidade de fazer com que essas energias mais densas da pessoa sejam dissolvidas e acalmem essas células, se acalmem todos os neurônios e a pessoa comece a raciocinar mais tranquilamente. E com isso a pessoa pode ela mesma se recuperar, reagir e se manter equilibrada por vários dias. Então, causando uma melhora acentuada na pessoa. E até mesmo a cura de alguma enfermidade que estava sendo provocada justamente por essa imprevidência. Lembra do caso que nós falamos agora, da pessoa que estava com um problema no rim e que o espírito deu um passe diretamente no rim para tentar resolver? Então, o passe misto tem essa finalidade. Por quê? Porque o médium vai vitalizar a pessoa com seu fluido vital e vai vir fluidos medicamentosos também para que a pessoa se equilibre. Próxima. Vamos falar um pouquinho da técnica, sobre essa técnica que é utilizada, né, no passe misto, ou no passe espírita ou passe misto. Então, no passe espírita, o misto, você faz a utilização conjugada da prece com a imposição das mãos. Então, você vai fazer a imposição das mãos e vai fazer uma prece pedindo pelo paciente. Você vai se concentrar ali naquele paciente, naquele momento, pedindo por ele em prece. Por isso que, nesse momento, ele difere do passe magnético. Por quê? Porque, neste momento, a hora que você está fazendo a imposição das mãos e entrando em estado de prece, pedindo por esse paciente, você tem que se concentrar neste momento. E se você ficar fazendo movimento com as mãos, você não vai conseguir se concentrar. Então, o efeito espiritual vai ser menor. Por isso que no passe magnético, você doa muito mais fluidos teus do que espirituais. Nesse caso, nós estamos quase que invertendo. Onde a ajuda espiritual vai ser mais acentuada. Você vai doar fluidos vitais também, mas vai haver uma participação espiritual muito grande. E nesse momento, então, você vai ficar com a imposição das mãos sobre a cabeça do paciente. Na verdade, esse sobre a cabeça é sobre o centro de força coronário do paciente. Vamos ver o que Raul Teixeira fala para nós sobre essa situação no livro Diretrizes de Segurança. Próxima. Então, no livro Diretrizes de Segurança, capítulo 1, questão 28, Raul Teixeira diz para nós o seguinte: o centro coronário do perispírito é a porta de entrada, é a esponja que absorve o influxo de energia aplicadas durante o passe e as distribui para todos os demais centros de força. Então, quando você impõe a mão sobre o centro coronário da pessoa, né, e esse centro coronário ele vai absorver toda aquela energia, tanto a vital quanto a espiritual. Ele absorve e ele vai distribuir para todos os demais centros de força.
neste momento, né? Diferente do passe magnético, que você está doando mais fluido vital. Nesse caso, são mais fluidos espirituais. E o nosso perispírito, ele é formado de matéria espiritual. Então, há uma combinação maior dos fluidos espirituais com o nosso perispírito. E a absorção é muito grande. Próxima, vamos entender essa questão, então, do centro coronário. Continuando falando aí do livro Diretrizes de Segurança, lá do capítulo 1, questão 28. Continua o Raul Teixeira dizendo: as energias, então, penetram o centro coronário e são distribuídas por todo o organismo, à semelhança dos medicamentos. Elas vão atingir as áreas carentes. O que ele quis dizer? Eu estou falando ali embaixo também, mas eu vou comentar aqui. Se eu estou com uma dor numa área cardíaca, o seu problema é a área cardíaca, e eu tomo um medicamento para passar esse tipo de dor, um medicamento específico, esse medicamento foi para onde? Foi para o meu estômago. Mas em minutos, ele vai chegar nessa região aqui e vai tirar a dor. Se eu estou com um problema, uma dor, por exemplo, no pé, e eu tomo um analgésico, o analgésico vai para o estômago, mas daqui a uns minutos, a minha dor no pé vai desaparecer. Mas eu não coloquei o analgésico no pé, mas ele chegou lá. Então, é isso que o Raul Teixeira quer dizer aqui, que o centro coronário, ele recebe toda essa carga de energia e ele vai distribuir por todo o organismo, à semelhança dos medicamentos que a gente toma, medicamento e ele vai chegar na área carente, aonde está a dor. O centro coronário ele vai distribuir para todos os demais centros de força, fazendo com que chegue na área necessária, na área que está o problema, ok? Próxima. Então, os centros de força do perispírito, eles estão ligados nos plexos nervosos do nosso corpo carnal. Então, à medida que eu estou aplicando o passe sobre a imposição das mãos sobre a cabeça, onde está o centro de força coronário, o coronário está absorvendo todas essas energias espirituais e vitais e está distribuindo isso a nível de perispírito. Como o perispírito do médium está ligado diretamente ao seu corpo físico, então vão descer por laços fluídicos do centro coronário, ele distribuindo essas energias para todo o perispírito, ele distribui para o corpo, para o seu corpo, o corpo do fluido terapeuta, e que, por sua vez, vai distribuir também para todo o corpo do paciente também, porque o paciente também está ali recebendo, né? Então, o próprio fluido terapeuta vai receber, como também o paciente. Eu já vou falar disso à frente ali daí. Próxima. Então, sendo o passe misto ou espírita de caráter coletivo, que é aplicado, ele é coletivo na câmara de passe, estamos falando disso. Então, entram várias pessoas por vez, né? 5, 8, 10 pessoas por vez na câmara de passe para tomar esse passe. Então, como são muitas pessoas, se imagine se eu for fazer todo aquele movimento que o passe magnético está fazendo. Por isso que o passe magnético ele é individual, porque ele exige movimentos. E nesse caso do passe misto, né, ele não é conveniente eu fazer toda aquela movimentação. Eu apenas vou fazer a imposição das mãos para que eu consiga daí atingir a necessidade que o paciente lá está precisando. Então, por isso que não é conveniente, deve-se evitar em passes coletivos esse tipo de passe que necessita de gesticulações, de movimentações. Ok? Próxima. Vamos falar agora do mecanismo do passe espírita, ou passe. Como é que funciona isso, né? Vamos ver se tem alguma dúvida? Meu amigo, eu tenho um monte de dúvida. Eu acho que eu vou ficar aqui batendo papo com você. Vamos lá. Não quero te atrapalhar, mas eu acho esse tema tão assim importante, né? Nós falamos lá no mês passado sobre como surgem as doenças e agora você vai nos dar uma bateria
de mecanismos espirituais para combater a doença. Isso. Eu acho que é aí, né? Nesses mecanismos de fluidoterapia. E aí, enquanto você vai falando, me ocorre algumas coisas, né? Hoje, Edivaldo, até o Carlos trouxe o assunto do passe à distância, né? E com a pandemia, a gente viu que se faz muito presente a casa espírita dentro da casa das pessoas através das lives, dos cursos, dos estudos. E a gente vê, inclusive, várias casas espíritas fazendo o passe também nos trabalhos lá pela internet, nesse canal, que é uma novidade para nós todos, né? E você explicou ali para o Carlos que na transfusão você precisa da presença do médium ali junto e tal. Mas, assim, onde eu queria chegar? A eficácia desse passe que hoje vem sendo aplicado pela internet em relação à eficácia do passe lá na câmera de passe individualizado, né? E também do passe coletivo. Eu acho que você vai falar ainda, não sei se você vai falar, ainda vai, né? Mas, em especial, esse que a gente está fazendo hoje pela internet, que é mais uma irradiação, pelo que você falou, né? O que você tem a nos dizer a respeito desse tipo de passe que hoje a gente está fazendo? Inclusive, lá no Caminheiros, nós começamos a transmitir o passe que a gente faz lá no salão, também após a palestra, a partir dessa semana. Então, eu gostaria de saber isso, João. Então, o que eu expliquei para o Carlos é que, conceitualmente, são coisas diferentes. Porém, no passe presencial, você vai transmitir o quê? Fluido vital e fluidos medicamentosos. Quando você faz a irradiação, você está transmitindo o quê? Fluidos vitais e fluidos medicamentosos. Então, agora, a eficácia vai depender de quem? É de quem está recebendo. Porque você está transmitindo à distância o mesmo fluido que você ia aplicar presencialmente. Só que, quando você está presencial, você está fazendo uma transfusão. E quando você está à distância, é uma transmissão. Não quer dizer que a pessoa estando presencial, ela vai receber muito mais do que a distância. Sempre vai depender do paciente. Claro, do fluidoterapeuta, das condições. Nós estamos colocando que a condição do fluidoterapeuta ela está em ordem. Ele está com saúde, está bem, né? Então, o paciente, se ele vai na casa espírita, e a gente vai falar disso no final, e dispersa o pensamento, tá ali, e você não entra no estado de prece para receber, você está recebendo bem menos do que você deveria, do que está disponível para você. Se for a distância, a irradiação, né, a transmissão à distância, você está transmitindo a quantidade de fluido que ele precisa. Agora, ele vai receber tudo aquilo? Depende dele. Se ele está em casa, mais confortável, com a televisão ligada, ele vai receber menos do que se é um ambiente concentrado naquele horário em estado de prece. Legal, meu amigo. Os fluidos são os mesmos. Né? Muda a técnica. Você não está fazendo uma transfusão, está fazendo uma transmissão. Mas os fluidos são os mesmos. Agora, a pessoa vai receber de acordo com o que ela se prepare para receber. Certo. A quantidade que está prevista para ela vai receber. Eu acho, então, que você já respondeu todas as outras dúvidas que eu tinha aqui, né? Me ocorreu também outras situações de passe. Aquele passe quando a pessoa vai no hospital, às vezes dá o passe em alguém que está doente, ou vai na própria casa, porque eu digo assim, bom, na casa espírita tem a equipe espiritual da casa, naquele horário, preparada, junto, né? E quando a pessoa sai, o médium fluidoterapeuta sai e vai até a pessoa, de qualquer jeito, o plano espiritual vai estar junto com ele também, eu imagino, né? Fazendo o mesmo trabalho, né? O que se orienta é que a pessoa, antes de sair de casa, ela própria faça uma prece, o fluidoterapeuta faça uma prece dizendo, olha, vou agora em tal lugar fazer, né, essa atividade do passe, gostaria que nesse momento, da própria casa, ou, né, alguém que esteja à disposição nesse momento, para acompanhá-lo nesse trabalho. E a pessoa vai estar acompanhada. Porque não dá para a pessoa, né, achar que ela não precisa de ajuda espiritual para nada. Né? Então,
Aí ele chega lá, vai transmitir um passe magnético, na verdade. Só magnético. Então, e aí de encontro a isso, né, a gente percebe, a gente sabe, né, de médiuns curadores, né, aquele médium que ele, no caso do médium curador, ele está transmitindo o fluido dele, né, ele tem um fluido que vai... Mas o fluido espiritual, eu digo, ele também está sendo transmitido, é um passe misto também ou é um passe só magnético? Aí nós vamos falar disso para frente. Tem ali curas espirituais, né? Mas o médium curador, ele não vai doar só fluido vital. Ele vai doar ectoplasma também. E esse ectoplasma que vai ser utilizado pela equipe espiritual que tá acompanhando ele. Legal. Então, por isso que ele é um médium curador. Na verdade, não é ele que está fazendo a cura, ele está apenas doando o fluido. Ele está doando o fluido e a equipe que manipula. Que é um pouco diferente. É ectoplasma, mas é um ectoplasma mais elaborado porque ele é para cura. Ele é diferente do ectoplasma para materialização. Ele difere no preparo dele, né? Então, mas é ectoplasma que vai cuidar de substituir, trocar uma célula doente por uma célula boa. Mas nós vamos falar disso lá, nós temos uma aula para isso lá. Então tá. Vou aproveitar que agora chegou uma questão aqui, ó, da Lila. Vamos lá. O passe misto na câmara de passe, com 8 ou 10 pessoas com a imposição de mãos, tem o mesmo efeito do passe coletivo ao final de uma palestra? Sim, tem o mesmo efeito. Eu vou falar disso no final, sobre o passe coletivo no salão. Eu estou falando de passe coletivo na câmara de passe, né, que é 8 ou 10 pessoas. Mas, Lila, paciente que eu vou falar de como que acontece o passe coletivo no salão, que hoje em dia está se usando muito, e de forma conveniente, devido às restrições sanitárias. Então, nós temos que entender o que acontece. Eu vou explicar, tem uns desenhos bem legais para mostrar no final. Então, beleza, meu querido, vamos continuar aí, então. Vamos lá. Vamos entender como é que é o mecanismo do passe espírita ou místico. Como é que funciona esse passe que nós vamos ver? Vamos continuar nos baseando no livro do Raul Teixeira, né? Que é do Raul Teixeira e de Valdo Franco. Diretriz de Segurança. Lá no capítulo 1, questão 28, ele diz ainda para nós que as energias aplicadas durante o passe, antes de atingir o corpo físico, abrigam-se no perispírito ou corpo espiritual. O que o Raul Teixeira está dizendo aí? Que as energias que são aplicadas durante o passe, as energias espirituais, vindas dos espíritos, né? Essas energias, elas conseguem ser assimiladas, absorvidas muito melhor pelo perispírito, atingem primeiro o perispírito, porque o perispírito é feito de matéria espiritual. E os fluidos espirituais, medicamentosos, são matérias espirituais. Então, há mais fácil a absorção do perispírito dessas matérias do que o nosso corpo físico. Por isso que, primeiro, o nosso perispírito absorve essas matérias e vai se adaptar para o corpo físico. É isso que nós estamos vendo e que vamos ver agora. Vamos ver também, na Gênese agora, o que também diz para nós Kardec a esse respeito. Próxima. Então, na Gênese, lá no capítulo 14, questão 18, Kardec coloca para nós: sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais. Isso que eu falei, perispírito é matéria espiritual. Os fluidos espirituais é matéria espiritual. Então, são de natureza idêntica. O perispírito, então, assimila com mais facilidade como uma esponja se embebe de um líquido. Então, o nosso perispírito, quando nós vamos aplicar o passe, por isso a importância da prece durante o passe. O fluido terapeuta fazer prece. E também o paciente fazer prece. Por quê? Porque durante a prece há um leve desprendimento do perispírito. E esse leve desprendimento vai ocasionar que ele absorva melhor os fluidos espirituais do que se ele tivesse preso ao corpo físico. É isso que eles estão tentando dizer para nós.
Então, esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão. Ou seja, se eu conseguir expandir o meu perispírito um pouquinho durante a prece. Então, por sua expansão. Opa, volta lá, Edson. Não terminamos ainda lá. Por sua expansão, o perispírito com ele se confunde, atuando esses fluidos sobre o perispírito. Este, a seu turno, reage sobre o organismo material, com o que se acha em contato molecular. Então, uma vez que é absorvido esses fluidos pelo médium, pelo fluido terapeuta, ele passa para a parte física do terapeuta, passa pelas mãos do fluido terapeuta, que vai atingir, se o paciente tiver em estado de prece, primeiro o perispírito do paciente, para que depois vá para o corpo físico do paciente. É isso que está o Kardec colocou para nós, que os espíritos passaram por Kardec. Então, quando nós estamos fazendo a imposição das mãos, é muito mais importante, nesse momento, nós estarmos em estado de prece, para podermos ter esse leve desprendimento, essa leve expansão do nosso perispírito, do corpo físico. Próxima. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho, então. Então, para facilitar que os fluidos espirituais sejam assimilados pelo perispírito, o fluido terapeuta e o paciente devem buscar a meditação e a prece durante o passo. O que é meditação? Ficar com a mente tranquila, ficar em estado de prece. O fluido terapeuta, Pai, eu estou pedindo por esta pessoa que aqui está, que ele seja atendido na sua necessidade. E aí o paciente, Pai, eu estou aqui pedindo para ser atendido naquilo que eu preciso. Pronto, estamos em estado de prece. Entrando nesse estado de prece, essa leve meditação, essa calma mental, vai ocorrer esse afrouxamento dos laços vitais que unem o perispírito ao corpo. Eu coloquei um desenho ao lado ali, onde está um leve desprendimento, só que ali eu exagerei para que houvesse a possibilidade de vocês verem essa expansão. Então, vai haver essa expansão do perispírito no corpo físico. Isso vai facilitar muito a absorção dos fluidos espirituais. Próxima. Então, havendo essa expansão, em consequência da prece, da meditação, ocorre essa expansão. Vejo ali o próprio fluido terapêutico, com o seu perispírito mais expandido, onde as setas estão apontando, né? E o paciente também com o seu perispírito mais expandido. Então, havendo isso, vai ocorrer mais absorção das matérias espirituais pelo perispírito. Uma vez que o perispírito do fluido terapeuta absorveu esses fluidos, vai passar para o seu corpo físico. E aí a sua mão vai direcionar para o paciente, através da imposição das mãos, aonde primeiro vai entrar através do perispírito da pessoa que está em prece, através do chakra coronário, vai se distribuir por todo o organismo do perispírito e depois passa para o corpo físico da pessoa, se distribuindo os fluidos em todos eles ali, né? Em todos onde há necessidade. Próxima. Então, da mesma forma, o fluido terapeuta, né? Ele tendo essa expansibilidade, veja, aqui eu já deixei mais distante para vocês conseguirem entender, né? Havendo essa expansão, vai ser muito mais fácil daí, vai entrar ali os fluidos espirituais, através do perispírito, passa para o corpo físico do fluido terapeuta, mistura-se com seus fluidos vitais e, através das mãos, vai ser direcionado para o paciente. Próxima. E aí, da mesma forma, o paciente, agora em estado de prece, também vai absorver muito mais esses fluidos que está vindo do médium, se ele estiver em estado de prece também. Essa leve meditação, que ele consiga dar ele se acalma e consegue desprender levemente o seu perispírito físico. Essa é a mecânica. Esse é o mecanismo do passe.
Agora, tem uma coisa muito importante a ser dita aí. Por isso que o passe espírita ou misto, ele se difere de um passe magnético. Porque nesse caso, próxima, que nesse caso, o movimento dos braços talvez impedisse. Opa, passou duas. Então, se a pessoa ficasse com o movimento dos braços, nesse caso, iria impedir que o fluido terapeuta ficasse em estado de prece, levemente desprendido, para absorver mais fluidos espirituais. Por isso que, nesse caso, a pessoa tem que ficar, o fluido terapeuta e o paciente, ficar em estado de prece, orando, para conseguir assimilar mais. Porque se ele ficasse em movimento com os braços, ele vai ter dificuldade de estar em estado de prece e desprendendo o seu perispírito, né? E uma outra coisa que tem que ser relevante. Nesse caso, a pessoa tem que fazer a imposição das mãos e fica. E não toca no paciente. Por quê? Porque o paciente também tem que estar concentrado em prece. E se tocar no paciente, seja na cabeça, seja no ombro, seja onde for, o paciente sai do estado de prece. E ele saindo de estado de prece, ele recolhe o seu perispírito. E aí ele vai assimilar menos. Então, por isso, são técnicas diferentes. O passe magnético, onde vamos doar do nosso fluido, então nós não precisamos fazer essa expansão, porque praticamente vão ser quase mínimos os fluidos espirituais que vão passar através do médium. Vão ser mais fluidos vitais. Por isso que é o passe magnético. Aí pode ter movimento. Mas no caso dos passes espíritas, da imposição das mãos, que é o comum que nós aplicamos na casa espírita, deve-se evitar os movimentos. Por quê? Porque senão você não entra em estado de prece. Você vai assimilar menos os fluidos espirituais. Esse é o mecanismo. Ok?